Amém? Vamos ler então o texto de Hebreus capítulo 6. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Meus irmãos, os judeus, essa carta foi escrita aos judeus. Muitos deles estavam passando por reveses da vida, por momentos difíceis, por grandes tribulações. Muitos deles estavam se apostatando da fé que eles tinham recebido. E aí então nós temos essa indagação de Deus ao coração deles, sobre a graça que é derramada sobre os seus filhos. Esse texto ele está querendo dizer que a graça, ela está caindo como uma chuva, que ele usa essa expressão da chuva. A chuva cai sobre vários tipos de solos, a chuva cai sobre vários tipos de terreno, mas a mesma chuva que cai sobre um terreno, ela pode produzir frutos bons ou frutos ruins, frutos de bênção que atrai a bênção do Senhor, como também frutos de maldição. Tudo que acontece na terra é permissão de Deus e fruto da graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, irmãos, nós não viveríamos, nós não nos moveríamos, nós não pensaríamos, nós não conquistaríamos. A graça está sendo derramada sobre toda a terra, sobre os justos e sobre os injustos. É por isso que eles conseguem fazer algo, é por isso que eles conseguem muitas vezes ter um êxito aparente nas suas coisas. Isso é graça de Deus para com a humanidade. Nós sabemos que a graça é o que? É o favor de Deus, que nós não merecemos, mas recebemos de graça. Essa graça está sendo derramada, essa graça é derramada sobre os nossos corações, e esse texto ele faz uma alusão, o que nós estamos fazendo e respondendo ao derramar da graça de Deus sobre as nossas vidas. É interessante, eu gosto de uma passagem que Jesus ele está falando acerca dos sinais dos tempos, e os discípulos, aqueles que estão ao redor dele, ficam perguntando: mestre, mas quando será, como que vai ser? E ele fala: vocês não conseguem discernir se vai chover, ou se vai fazer sol, se vai dar ventania, se vai cair uma tempestade? Como que vocês não conseguem discernir os sinais do reino de Deus? E é interessante, irmãos, porque quando nós trazemos a nossa vida para a realidade cotidiana, muitas vezes a gente já tem o entendimento e a resposta daquilo que vai acontecer. Certa feita, eu estava num ano aí, na empresa que eu trabalhava, nós estávamos distribuindo cestas básicas para a população mais carente. E nós estávamos ali distribuindo, a gente tinha uma relação. E eu estava entregando, a gente entregava uma cesta, um frango e mais algumas coisas. Eu estava entregando a cesta. E tinha uma longa fila e a gente tinha o nome de todas aquelas pessoas que estavam cadastradas. E no momento que eu estava entregando aquelas cestas, às vezes dava uma pausa, eu olhava para a fila, uma fila grande, e eu vi um rosto conhecido. Eu falei: eu conheço aquele rapaz de algum lugar. Eu fiquei olhando para ele, tentando puxar, né? A gente conhece tanta gente. E aí então me veio um estralo: aquele ali é fulano de tal que estudou comigo. E aí eu fiquei olhando para ele, e aí ele foi se aproximando, né? E aí a hora que ele chegou, ele falou o nome dele, aí eu falei: é ele mesmo, todo desdentado, todo acabado. Nós estudamos na mesma escola, nós tivemos a mesma oportunidade, só que quando ele terminou a 8ª série, ele parou os estudos e ele se emaranhou no mundo das drogas. Eu sei disso porque ele tinha uma irmã que continuou estudando com a gente, mas ele, todo metido a malandrão, ao espertalhão, foi para o mundo das drogas, e aquilo só acabou com ele. E eu fiquei tão triste de ver uma pessoa que tinha a mesma idade que eu, que teve as mesmas oportunidades que eu, mas estava naquela condição, fruto da escolha dele. Poderia ter se dado muito melhor na vida, teve oportunidades, mas ele escolheu um caminho tortuoso. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque da mesma forma, a graça de Deus ela cai sobre todos.
A graça de Deus está caindo sobre o terreno do seu coração. E o que nós temos feito com essa graça? O que nós temos feito com essa expectativa que os céus têm ao nosso respeito? Você sabia disso? Os céus têm uma expectativa sobre nós. A palavra do Senhor fala, lá no Antigo Testamento, em Isaías no capítulo 5, depois você pode ler, que Deus tinha uma expectativa para com Israel. Deus, Ele fala, olha Israel, eu esperava que dessa vide, Ele faz a referência a Israel como a vide, dessa videira, ela produzisse uvas doces, uvas boas, mas Israel só produziu uvas amargas, desgostos, algo desgostoso, algo rancoroso, porque por diversas vezes se desviou do caminho do Senhor, da palavra do Senhor, da orientação de Deus, se rebelando contra Deus, e ali a expectativa de Deus então, ela existia, mas foi frustrada sobre a nação de Israel. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 23, você pode ver Jesus chorando, olhando para Jerusalém, dizendo, ó Jerusalém que mata os seus profetas, quantas vezes eu não quis arrebanhar vocês, como a galinha os seus pintinhos, para que você possa estar refugiado e seguro em mim, mas eles não reconheceram a divindade de Jesus Cristo, não reconheceram que Ele era o Messias, e ali Jesus está olhando para Jerusalém chorando, porque não reconheceu, não respondeu de forma positiva a graça de Deus que foi derramada. E aqui cabe a nós refletirmos, irmãos, nessa noite, o que nós temos feito, qual tem sido a nossa resposta para com essa graça que está caindo sobre nós. Olha aí no versículo 7, a terra absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela, e aí então ela produz o que? A erva útil para quem também é cultivada, e aí então recebe a bênção da parte de Deus. Porém, olha no versículo 8, a outra terra, ela produz espinhos e abrolhos. Espinho e abrolho, sabe aquelas ervas que detonam a terra, aquela erva que nasce e mata as demais? Aqui na frente na igreja tinha uma erva aí, um negócio feio, que não chupava toda a água, toda a terra, não deixava nada nascer. É isso que a palavra está falando, produz espinhos e arbóreos, é rejeitada e perto está da maldição. Muitas vezes nós estamos recebendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas o fruto que nós estamos produzindo não é um fruto bom. Poderia ser, mas nós produzimos um fruto de maledicência, um fruto de maldição, e não um fruto de justiça, um fruto de bênção. A chuva cai sobre todos de igual forma, e cabe a nós escolhermos quais são os frutos que nós vamos produzir. Sabe um bom exemplo disso? A igreja. A igreja é um veículo de bênção para muitas pessoas, mas para outras é veículo de contenda, de briga, de guerra, de dissensão, de pessoas que deixam a fé. Por quê? Estão respondendo de forma negativa a essa graça de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja, meu irmão, não é simplesmente um sistema, não é simplesmente uma organização, é muito mais que isso. Ela é um organismo vivo, é o corpo de Cristo estabelecido sobre a terra. É por isso que nós temos que estar ligados a esse corpo, ligados a essa autoridade espiritual que vem lá do trono da graça de Deus. Quando eu estou no corpo, eu estou ligado em Jesus, e vem graça de Deus, vem poder de Deus, vem unção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós venhamos vencer todas as agruras e espinhos que nós encontrarmos nesse caminho. Ela é veículo de bênção, se nós tivermos o discernimento de olharmos dessa forma, mas muitas vezes nós não discernimos, e produzimos frutos de maledicências, abrolhos, espinhos. Quantas pessoas já não deixaram as igrejas por N situações? Cabe a nós decidirmos o que nós queremos.
muitas situações acontecem na nossa vida. Você pode transformar aquela situação para o bem ou para o mal. Você pode encarar aquele seu chefe que está te perturbando todo dia como um instrumento de Deus para te forjar e para te fazer melhor. Como você pode achar que ele é o Satanás encarnado querendo te perturbar. E quanto mais você reclamar, quanto mais você duvidar, quanto mais você gesticular, quanto mais você ficar conjecturando, pior vai ser a luta. Agora, se você entende que ele é um canal de Deus para te forjar, por mais chato, equivocado, ignorante que ele seja, você vai ver que você vai produzir um fruto de justiça. Você vai responder positivamente à graça de Deus, irmãos. Porque a palavra do Senhor fala que não são algumas coisas, não são coisas espaçadas, mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, ela coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo a grandeza do seu propósito, aleluia. Se todas as coisas cooperam, até as coisas ruins, coopera para o meu bem, coopera para o meu desenvolvimento, coopera para o meu aperfeiçoamento, coopera para me tornar uma pessoa melhor, rumo à caminhada que nós temos para chegar nos céus. Que resposta nós estamos dando? A pandemia, muita gente está encarando de uma forma negativa. Negativo, irmão, já basta o que a televisão, a mídia está falando. Encare de uma forma positiva. Você está vivo. Você está vivo. Você está vivo porque é a graça de Deus. Quantas pessoas não foram atingidas por esse vírus e estão vivas? Pessoas que eram classificadas na faixa de risco total. Mas o que é isso? É a graça de Deus. Deus tem cuidado da tua vida. Tem gente que recebeu o auxílio do governo, que se cadastrou num dia, no dia seguinte já estava lá o dinheiro na conta. Isso é a graça de Deus, irmãos. Quando que no Brasil uma verba é liberada tão rápido assim? Quando que no Brasil tem esses planos aí para ajudar a população? Só Deus para ajudar o nosso país. Mas saiu. Quanta gente não foi beneficiada em meio a todo esse caos? Isso é graça de Deus. Quanta gente que não perdeu o emprego? Isso é graça de Deus. E por mais que perdeu, a bênção do Senhor continua sobre a sua vida, te sustentando e não deixando com que falte o pão de cada dia. É graça de Deus. Agora, se você quiser ficar reclamando, você pode reclamar. Tem muitas hipóteses para nós reclamar. Eu não aguento essa máscara, eu não aguento o álcool em gel, eu não aguento ficar tomando banho, eu não aguento toda essa coisa, e que é isso, e é aquilo. Agora olha o lado positivo, vamos produzir um fruto de justiça. Eu posso ficar mais tempo com a minha família, eu posso orar mais, eu posso descansar, eu posso tirar umas férias. Tá ruim eu não poder sair na rua, mas então eu vou dedicar tempo para orar, para buscar mais a Deus, para conhecer mais a palavra do Senhor e tornar, como diz por aí, desse limão uma limonada. Pega as coisas ruins que você acha e olha o lado bom. Transforma em bênção. Não transforma em abrolhos, em espinhos. Transforma em frutos de justiça para a glória de Deus. Pega aquela situação ruim da tua vida e produz um bom fruto. Sabe aquelas irmãs que são boas na cozinha? Que falam, pode me dar o que for aí, ó, que eu transformo. Eu faço de um angu uma anguzada, né? Faz isso, irmãos. Nós temos o poder de Deus sobre nós. É por isso que no nome do Senhor nosso Deus, nós faremos proeza, porque Ele calcará os nossos pés, Ele nos capacitará para transformar essa situação amarga, essa situação espinhosa, essa situação que trouxe desgosto, em novidade, em coisas boas, em fruto de bênção para a tua vida. A chuva está caindo. A chuva está caindo sobre o seu coração. E Deus espera uma resposta. Deus espera uma resposta de nós. Em Romanos fala
que toda a criação, ela espera com ardente expectativa, sabe o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Essa terra está clamando, irmãos. É por isso que a gente está vendo tanta gente enlouquecendo, tanta gente doente, tanta gente fora da casa aqui, mentalmente falando. Sabe por quê? Eles estão aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quantas notícias ruins, quantos casos que você não consegue, você olha o caso, você não consegue nem conceber como que aquilo é possível. Esses dias eu vi uma notícia que tiraram o bebê da mãe que estava grávida, a sangue frio, para dar para outra. Que coisa terrível, irmãos. Mas sabe por quê? Porque eles estão cegos sobre o domínio de Satanás. E o domínio de Satanás, a cegueira desse mundo é capaz de qualquer coisa. Mas nós somos a luz que resplandece em meio às trevas, e toda a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, é pela sua manifestação. Amém, meu irmão? Eu conversava com o irmão essa semana, e ele me contava: olha, como eu tenho sido abençoado no meu trabalho, porque Deus está me dando oportunidades de falar do amor de Cristo. Eu ajudei 1, 2, 3, e ele só foi contando aquilo que ele foi fazendo. Eu falei: glória a Deus, porque isso é sermos igreja, é sermos influenciadores da verdade, propagadores do evangelho lá fora, aonde nós estamos inseridos, no nosso emprego, na faculdade, na nossa vizinhança. A terra geme e aguarda a nossa manifestação, irmãos. Ontem acabou a luz aqui da nossa rua, Cruz de Malta. E pelo que eu estou vendo, está ainda tudo escuro. E não só aqui, umas ruas adjacentes também. E eu fui dar carona para um irmão, e a hora que eu voltei, só tinha o refletor da nossa igreja aceso. Só dava para ver a igreja em meio a todo esse breu. E aí eu falei com o outro irmão que está lá: isso aí é natural, mas é assim que nós temos que ser, a luz que resplandece nas trevas. As pessoas, em meio às suas dúvidas, aos seus dilemas, aos seus problemas, elas precisam olhar para nós e saber que ali tem um farol, tem o raio da glória de Deus brilhando sobre as nossas vidas. Isso é responder de forma positiva à graça de Deus. Quantas coisas nós não fizemos em meio a toda essa pandemia. Poderíamos ficar reclamando, murmurando, chorando a mágoa, mas a igreja do Senhor se movimentou. Sexta-feira nós fomos às ruas, colocando uma carta de Deus aos irmãos aqui da nossa vizinhança. Ontem nós entregamos água aqui na feira, dizendo que Jesus é a água que vai saciar a sede daquele que está seco e precisa saciar a sua sede. Nós fomos terça-feira lá numa comunidade que pegou fogo, levar amor, levar lanche, levar cesta básica e, acima de tudo, levar o amor de Deus. Deus espera isso de nós. O que nós temos feito com a graça que está sobre nós? Quais têm sido os frutos? A Bíblia fala que se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau. Da mesma forma que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se você quer produzir frutos de justiça, se você quer produzir uma erva boa, uma árvore boa, olhe para as coisas com bons olhos. Agora, se você tiver maldade nos seus olhos, ficar naquela onda do negativismo, tudo vai ser ruim. O fruto vai ser amargo, o fruto vai ser espinhoso, vai ser aquela erva ruim. Mas o Senhor nos chama
para produzirmos bons frutos, frutos de justiça para a glória do nome do Senhor, sermos árvores frutíferas. Sabe por quê, irmão? Galho, ninguém faz nada com galho. Galho, quando cai da árvore, você quebra e queima. É isso que está dizendo aqui no versículo 8, é rejeitada e perto está da sua maldição, e o seu fim é ser queimada, é ser pisado. Quando nós não respondemos de forma positiva a essa graça de Deus, a maldição já está sobre nós. Tem tanta gente, irmãos, tem medo de maldição. Eu disse aqui na nossa celebração de manhã, tem gente que morre de medo de macumba, do sapo costurado, é disso, daquilo. Irmão, não tem maldição maior do que você pecar contra Deus. Sabia disso? Você mesmo se coloca na posição exposta diante a maldição. Não precisa ficar com medo da macumba. Macumba não faz nada, não faz mal nenhum para aquele que está em Cristo, não. Quem está em Cristo, maldição sem causa não pega. Agora, quando você está aberto para o pecado, quando ao invés de produzir fruto de justiça, você produz fruto de maledicência, você abre aí uma porta, uma brecha gigante para a maldição vir. A gente precisa ter esse discernimento de Deus, irmãos, para que a gente possa andar em vitória. O Senhor te chama nessa noite a produzir frutos poderosos, frutos viçosos, frutos de justiça, a essa graça que está sendo derramada sobre a tua vida. Não mais reclamações, murmurações, lamúrias, tristeza, luto, mas Deus quer te dar um novo ânimo e um novo vigor, para que você comece a produzir frutos poderosos na presença de Deus. Amém, meus irmãos? Respondendo de forma positiva à graça de Deus. Ele nos amou, Ele nos comprou, sem nenhuma explicação. Ele já fez tudo por nós. E o que nós temos feito para Ele? Quando os irmãos que são pais, sabe, quando você dá um presente para o seu filho e ele não gosta, não é uma sensação ruim, irmãos? Quando você faz o melhor para ele, trabalha igual um condenado, para pagar uma escola, para colocar no inglês, para dar a melhor roupa, para dar a melhor comida, e ele sempre emburrado, nada está bom. Isso não gera uma frustração? Não gera uma tristeza? Transfere isso para o nosso Deus, que já fez tudo por nós. E às vezes nós andamos tão chatos que nem nós mesmos nos aguentamos. Nada está bom. Recebe uma bênção, precisa de outra. Tem vida, tem saúde, tem família, tem roupa, tem alimento, tem tudo. E nada está bom. Agora, como é bom você dar um presente para alguém e a pessoa ficar feliz da vida, ficar grata, te encontrar e falar: olha, estou usando aqui o presente que eu recebi, que bom, você me abençoou. Isso satisfaz o nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor sempre nos orienta em tudo, darmos graças a Deus, agirmos com ações de graças, nos alegrarmos na presença do Senhor, porque Ele já fez tudo por nós. Eu quero orar com você nessa hora. Feche os seus olhos. Como nós temos respondido à graça de Deus? Com frutos de justiça, com frutos de amor, ou nós temos feito aquilo que é errado, que entristece o coração do nosso Deus? Vamos falar com o Senhor em nome de Jesus. Tem esse momento de reflexão, você que nos acompanha na sua casa, você que está aqui na igreja. O Senhor quer nos elevar a um outro patamar. Basta nós entendermos a graça de Deus. A graça de Deus que foi derramada sobre nós.
é graça sobre graça. A Bíblia fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque muitas vezes o diabo fica te condenando por causa dessa graça, que você não tem acesso a essa graça. É mentira, é sofisma. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Fale com o Senhor. Perfeita graça, doce som, salvou alguém como eu, perdido estava e me encontrou. Fui cego e hoje posso ver. Essa é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Foi graça que me fez temer, do medo me livrou, tão preciosa me surgiu, e nele acreditei. Vamos nos colocar de pé e declarar: me libertou meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Você foi alcançado por essa graça. Bênçãos Deus me prometeu, seguro nele estou. O meu tesouro e porção, enquanto eu viver, me libertou meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor, me libertou meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Terra e céus podem falhar, e o sol não mais brilhar, mas o meu Deus que me chamou, sim, tudo suprirá. Me libertou meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio
de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Eu queria orar com você que precisa se render a essa graça de Deus. Talvez você que me assiste, você, meu irmão, que está nos visitando nessa noite, ou talvez você que nunca fez essa oração, convidando Jesus para morar no seu coração, se rendendo a essa graça. De graça nós fomos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Se você quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, reconhecendo essa graça de Deus que está sendo derramada sobre nós aqui nessa noite, eu quero orar com você. Se você pode, coloque sua mão sobre o seu coração e nós vamos orar. Diga assim: Senhor Jesus, neste dia eu entrego o meu coração, toda a minha vida aos teus pés. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas e todas as respostas erradas que eu dei ao derramar da tua graça sobre a minha vida. Me salva, me limpa, me purifica, me faz um novo homem e uma nova mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você fez essa oração, você que está em casa, mande uma mensagem para nós, a gente quer entrar em contato com você. Se você que está aqui na igreja fez essa oração, nos procure no final do culto. Eu quero estar junto com você e orar novamente com você, se rendendo a essa graça de Deus. Amém, irmãos? Há uma graça de Deus aqui sobre nós. É graça de Deus, é o favor que nós não merecemos, é graça de Deus te libertando daqueles frutos amargos, dos abrolhos, dos espinhos que talvez você produziu no passado, mas a graça de Deus, ela é derramada e ela cancela tudo isso, para que você comece a produzir frutos bons, frutos saudáveis, frutos viçosos, para a glória de Deus. Vamos cantar de novo. Me libertou, meu Salvador, aleluia. Eterno amor, me libertou, meu Salvador. Você é livre, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor, me libertou, meu Salvador, e das cadeias me resgatou. É como um rio de amor sem fim, perfeita graça, eterno amor. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus abençoe você, irmão, que acompanhou conosco essa transmissão. Quarta-feira nós começamos a nossa grande celebração dos 20 anos da nossa igreja. Você pode assistir através do Facebook a partir das 20 horas. Vai ser uma grande festa para a glória de Deus. Vamos aplaudir mais uma vez ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus.